Nuvens negras sempre chegaram, mas a sua justiça me consolará para sempre. É me dizer que em breve o verás no além, pois o homem nascido de mulher é passageiro, mas o nascido do reino é imortal e eterno. Se este resistir e lutar pela fé, a tenda incorruptível do outro lado terá. Pois no além do Jordão, melhor que você, ela está contemplando tudo que o Elias vos pregou. Não chore, ela já não quer voltar, pois nem nasceu na vida real. Ela já recebeu a coroa, que pela fé dia e noite lutou. Pois no além do Jordão, melhor que você, ela está contemplando tudo que o Elias vos pregou. Não chore, ela já não quer voltar, pois já nasceu na vida real. Ela já recebeu a coroa, que pela fé dia e noite lutou, só para me testemunhar. De que vivo ainda estou. Sim, ela me testemunhou. Que não desamparo todos que vêm em mim. Quando cruzei o vale da dor, a essência da vida já não vi mais. Coração angustiado e cheia de porquês, mas na luz tudo mais tarde nós saberemos. Desesperado com lágrimas de dor, com pensar mais frio jamais pensado, mas a sua mão não me deixou me afogar. Disse-me, meu filho, a morte é ganho, pois no além do Jordão, melhor que você, ela está contemplando tudo que o Elias vos pregou. Não chore, ela já não quer voltar, pois já nasceu na vida real. Ela já recebeu a coroa, que pela fé dia e noite lutou, só para me testemunhar. De que vivo ainda estou. Sim, ela me testemunhou. Que não desamparo todos que vêm em mim.
nuvens negras sempre chegaram, mas a sua justiça me consolará para sempre. É me dizer que em breve o verás no além, pois o homem nascido de mulher é passageiro, mas o nascido do reino é imortal e eterno. Se este resistir e lutar pela fé, a tenda incorruptível do outro lado terá. Pois no além do Jordão, melhor que você, ela está contemplando tudo que o Elias vos pregou. Não chore, ela já não quer voltar, pois nem nasceu na vida real. Ela já recebeu a coroa que pela fé dia e noite lutou. Pois no além do Jordão, melhor que você, ela está contemplando tudo que o Elias vos pregou. Não chore, ela já não quer voltar na vida real. Ela já recebeu a coroa que pela fé dia e noite lutou, só para me testemunhar de que vivo ainda estou. Sim, ela me Saudações cordiais aos meus amados internautas, muito boa noite. Você que nos acompanha neste exato momento. Hoje é dia 24 de julho do ano 2026. Como é de hábito, hoje, mais uma vez, resolvemos levar até assim um tema super pertinente com um convidado especial que durante 2 horas de tempo vai aqui, de certo modo, debruçar sobre essa temática. A nossa recomendação habitual é que você que nos acompanha deixe o seu like, comente e não esqueça de partilhar. Nós precisamos de todo este requisito para que esse trabalho que a gente vai realizando ou está realizando vai crescendo cada vez mais. Então contamos com você do outro lado, você que é o nosso maior internauta, convide pessoas. Ao longo da semana nós postamos o panfleto. Os internautas já sabem, na verdade, qual é a temática do dia. Então, hoje, por questão mesmo concernente à rede, tivemos um pequeno atraso. Vamos depois. Eu vou pedir com que a minha equipa técnica, quem está do outro lado, me grato pelo trabalho que tens realizado.
vou pedir que o nosso querido irmão abra o sinal completo para que os amados internautas estejam, na verdade, convictos e convencidos de que o meu convidado do painel já está aqui e eu vou começar, primeiramente, uma vez que o sinal já está aberto, saudar os meus amados internautas, aqueles que estão sempre do outro lado, aqueles que fazem a nossa felicidade. Eu vejo ali o irmão Benza Malaquias. Irmão Benza Malaquias, meu muito obrigado. Que Deus abençoe bastante por estar do outro lado nos acompanhando. Partilhe a nossa live. Vejo também o irmão Cláudio Banda, bien, a partir da província do Luís. Está conectado neste momento. A irmã Costa Marfim. Deixa lá ver, mas quem está do outro lado? A irmã Benedite Mundelli e outros amados internautas que nos acompanham ou que nos assistem neste momento em Brasil, Portugal, Estados Unidos, França, República Democrática do Congo, Cabo Verde, Moçambique, onde nós temos ali um grupo de internautas, sem esquecer a República Sul-Africana. Então estejam conectados, deixem o vosso like, enviem vossas questões e eu vou aqui formular o meu convidado e ele vai paulatinamente responder as vossas questões. Que a voz que vos fala neste momento é do vosso precioso irmão Denzel Toaba. E este é o programa Fale com Denzel. É possível ver o meu convidado. Meu precioso irmão, que Deus abençoe. Obrigado, amém. Seja bem-vindo a este podcast e mais uma vez nos sentimos congratulados com a sua presença. Temos um público vasto aí que nos acompanha neste momento. Gostaríamos que olhasse naquela cama e pudesse apresentar para que os meus convidados possam conhecer. Muito obrigado, irmão Denzel, e obrigado por este convite. Levei mesmo em consideração quando eu recebi o seu convite. E eu aqui que estou a falar sou Júnior Ikanga Maurício, o apóstolo e o escritor, como posso dizer, líder do visionário da Conferência Zoe e visionário do Ministério Maranata em Angola. E tenho muita coisa, não sei como me apresentar. Pai de família, casado, pai de 2 filhos. E é basicamente isso que eu posso me apresentar em poucas palavras. Muito obrigado. Para você que nos acompanha, este é o meu convidado, o apóstolo e escritor Júnior Ikanga Maurício. Meu precioso irmão, ex-pregador do Evangelho, há quanto tempo e como é que recebeu esse chamado? Falando sobre ser pregador do Evangelho, estou quase 15 anos nessa caminhada cristã e comecei a pregar, me senti mesmo dentro do Evangelho desde 2012, que eu comecei a dirigir uma célula no culto matinal e até hoje. E já estou um bom tempo nessa caminhada cristã e Deus me ajudou. Como é que eu recebi o chamado de Deus? Primeiro, após a minha conversão, Deus começou a me revelando certas coisas. Recebia certas confirmações nos profetas. E quando é que aconteceu essa conversão? Que ano? E quantos anos tinhas na época? Na época, posso dizer 12, acho que 15 anos. Não entendo. Tinha 15 anos de idade. Quem colocou aqui, meu? Tem que escrever. Tá ligado. Sim. Sim, tá à vontade, pode falar. Sim. Na época, me lembro, dia da minha conversão, aconteceu no Cruzada Evangelística, no dia 19 de junho de 2011. 2011, acho que me lembro muito bem, como se fosse hoje, era 19 horas, que eu recebi Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Me pregaram, o meu pastor, o nome dele é Paulo Calara Ilunga, ele pregou tão forte sobre o arrebatamento. E na época, com a idade que eu tinha, e isso me levou num nível de reflexão. Ele disse, se Jesus viesse hoje, onde que você vai passar a tua eternidade? E essa pergunta começou a circular na minha mente.
mexeu com a minha mente e comecei a pensar onde passar a minha eternidade. Ele dizia o seguinte, que muitos de nós preparam o casamento, roupa que vão usar amanhã, mas poucas pessoas preparam a sua eternidade. Ele disse, a decisão para a tua eternidade é hoje. E aonde eu estive, então disse, não, eu tenho que conhecer esse Jesus e eu devo tomar a decisão. Mas muito antes, já frequentava a igreja. O sonho do meu pai era que eu seja padre. Já frequentava a igreja católica, já fiz quase tudo. Mas quando cheguei no momento do batismo, eu fugi. E foi um choque para o meu pai. Fugi em 2009, fiquei durante um bom tempo. E em 2011, que eu me entreguei totalmente a Cristo. E como que eu recebi agora a confirmação do meu chamado foi a partir de 2013, pelo um profeta que vem confirmar realmente que eu sou apóstolo. Tivemos num culto de glória e no meio da multidão ele me localizou. Ele me chamou de lado, fiquei de lado, ele começou a pregar, ele começou a falar no meu pastor e disse, cuida desse jovem, ele tem um futuro brilhante. Então ele detalhou muita coisa que não dá para detalhar. Aquilo são segredos de eu e Deus. Então foi basicamente isso. E eu comecei a trabalhar no Evangelho anos e anos. E hoje estamos aqui. Sendo jovem e ainda aceitar esse desafio de transportar esta enorme cruz. Exato. Como é que a família, apesar que já falaste que nasceste numa família cristã, exato, mas afeito a igreja católica, exato, onde o pai desejava que fosses um padre, mas depois, por convicções pessoais e pela mensagem que recebeu, resolveste abdicar-se, abandonar, exato, e seguir um outro caminho. Mas a partir do momento que você segue um outro caminho, como foi a aceitação da família e dos amigos, vendo jovem assumindo um desafio muito complicado? Dizendo a verdade, não foi fácil. Recebi a rejeição, até no meu livro, no primeiro livro que eu escrevi sobre as exigências para cumprir o seu ministério, no capítulo 4, eu dediquei aceita a sua rejeição para cumprir bem o teu ministério. Coloquei até essa parte no meu livro. O que aconteceu? Após a minha conversão, foi um choque para meu pai e as minhas irmãs. Tem alguns que são TJ e os outros que era de pentecostal mesmo, do combate espiritual de Mamão Lang. Então, como todo mundo se dedicava lá, e nós todos também tivemos que caminhar lá. Mas não foi fácil para meu pai. Por quê? Quando eu me dediquei tão forte na igreja, quase passei um ano a dormir na igreja, e eu comecei a tirar as péssimas notas na escola. E o pai ficou tão nervoso. Por quê? Como é que esse tipo de Deus, quando você estava na igreja católica, estavas bem, tirava melhores notas, mas quando saíste dali, o teu foco simplesmente na igreja e começa a tirar as péssimas notas. Por que aconteceu isso? Eu me dediquei tanto na igreja, porque me pregava tanto sobre arrebatamento. Eu já fui dormir na igreja, esperando Cristo lá na igreja. Exatamente. Então foi basicamente isso, a perspectiva que me pregava sobre o arrebatamento. Agora, foi um tempo, o pastor agora começa a nos fazer, como se diz, lavagem cerebral, começa a dizer, não, é possível estudar e servir a Deus. E dali que eu comecei a combinar, mas foi um pouquinho tarde, acho que 2014, terminei o estudo em 2014, 2015 ou 2014, não, 2016. Basicamente isso. Formulando já as últimas questões, vou fazer a penúltima. A partir do momento que você abraçou este caminho difícil, depara-se com N dificuldades. Exato. Mas também momentos tão bons que ficam perpetuados na sua mente. Gostaria de partilhar conosco um pouquinho sobre os momentos mais difíceis que você viveu e os momentos que ficaram marcados para sempre na sua vida. Tem muita coisa a dizer. Os momentos mais difíceis na minha vida, posso dizer,
foi em 2016 e 2017. Saía na província do Zaire para vir aqui em Luanda. Havia muitas complicações. Jejuava bastante. Quando eu cheguei em 2017 em Luanda, e Deus me disse para ir, para sair na província para vir viver cá. Então, foi um desafio muito difícil. Porque quando eu cheguei, falei na minha irmã que estou a vir lá, ele disse que não pode chegar na minha casa, tem que... esse Deus que te disse para você vir em Luanda e se servir aqui, ele tem que te assumir. Então foi um momento muito difícil, tive que entrar em contato com um pastor, ele me assumiu, me recebeu na igreja, passei durante 1 ano e meio na igreja. E para comer a luta, era muita coisa difícil. Mesmo tendo família em Luanda. Exatamente, mesmo tendo família, e havia muitas coisas. E depois de um bom tempo sendo pregador, comecei a sentir desafiado com outros irmãos, tá dizendo, não, ele chegou mais recente, como é que estão lhe dando mais considerações, está a pregar os domingos, e levantou. Eu não sabia que nas coisas de Deus inveja existia, eu não sabia disso. Eu fiquei tão assustado com essas coisas. Eu não sabia que um servo de Deus também pode mentir para outro. Para mim não passava na cabeça. Então, lidando com essas coisas, e com tanto tempo que eu descobri no ministério tem certas realidades que ninguém vai te contar, vai enfrentar no caminho. Vivas aquilo. Na época eu vivia lá no Sambizanga. Sambizanga no bairro, no campismo, posso dizer campismo. Vivi lá, estudei lá, fiz muita coisa lá. Basicamente isso. E as boas memórias que tens? As boas memórias que eu tenho, em 2018 preguei numa atividade. Valeu a pena o sacrifício. Exatamente. Deus conseguiu me exaltar. Exatamente. Em 2018 preguei numa igreja lá, tema era a conquista. Nunca preguei assim na minha vida. Até hoje tem essa foto na minha casa, o tema a conquista. Preguei, havia o irmão, tirou as fotos, fez muitas coisas para mim, e posso dizer que valia a pena. E Deus me conectou, me abriu as portas. Até o irmão, na época não tinha passaporte, ele tratou para mim o passaporte, disse, não, a tua mensagem me tocou bastante. Certo. Ele disse, me dá teu bilhete, tirou a cópia, fez as coisas. Você foi só... Quer dizer, a pregação foi tão forte que não sei como explicar. Foi um momento maravilhoso, e o líder da igreja, o pastor Guilherme, que eu saúdo, e ele olhou para mim, ele declarou, ele disse, a cidade de Luanda vai conhecer teu nome. E coisa que ele falou em 2018 e até hoje está se cumprir na minha vida. Segunda lembrança que eu tenho, a primeira atividade que eu realizei do ministério que eu lidero, Conferência Zoe, que tem por missão impactar vida através do poder de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Pela primeira vez, quando eu realizei essa conferência na Mediateca Zero do Kazenga em 2024, pela primeira vez já realizei uma atividade, mais de 300 pessoas que compareceram na atividade, e foi um momento uau. Até hoje eu digo, vale a pena de arriscar e de servir a Deus. Muito bom. E a última questão para poder fechar, e nós entramos logo na nossa temática. Eu gosto muito de formular, porque muitas das vezes os meus convidados vêm com respostas semelhantes e ao mesmo tempo também diferentes. Exato. Ser cristão é fácil ou é difícil? Não é fácil. Ser cristão, posso afirmar aqui nessa plateia, não é fácil. Por quê? Você está além de ser pastor, pai de família, sou trabalhador. Imagina no trabalho, todo mundo está a roubar, menos você. Você é mal visto. Imagina todo mundo tem namorada, não sei o que, mas você decide de viver só apenas com uma mulher. Não é fácil. Porque humanamente falando, sendo homem, é impossível ficar com uma mulher. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você consegue permanecer fiel.
Porque a necessidade humana sendo homem, o homem se sente mais homem quando consegue ter várias, 3, 5, mas com a vida cristã, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue permanecer. E não é fácil. Todos os dias nós crucificamos o desejo da carne. Todos os dias nós crucificamos as paixões da carne e para poder permanecer firme até quando Jesus Cristo virá para ser arrebatado. Muito bom. O meu muito obrigado, homem de Deus, apóstolo Júnior Ekanga Maurício. Para você que acabou de estar conectado neste momento, vale sublinhar que o meu convidado do painel de hoje é apóstolo e escritor Júnior Ekanga Maurício. E hoje vamos falar de uma temática muito importante. Mas, olha, eu já ia me esquecendo. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, vamos falar de uma outra coisa. Ok. Falamos aqui que, além de ser um homem de Deus, também gosta de escrever. Deus Exato. deu-te um dom. Exato. Na questão ligada à escrita. E temos aqui 2 livros. Este é o primeiro, não? Não, o primeiro daí. Este é o primeiro? Exato. O primeiro intitula-se As Exigências para Cumprir Bem o Seu Ministério. Fala-nos um pouquinho deste livro. Em poucas palavras que eu posso dizer deste livro sobre as exigências para cumprir bem o seu ministério. A inspiração me veio em 2022, mas eu escrevi esse livro em 2025. Foi intermédio em 2022, eu recebi numa visão um texto bíblico, Colossenses 4:17, onde está escrito, o apóstolo Paulo dava uma recomendação no arquipo. Ele diz: diga no arquipo para cumprir bem o seu ministério. O apóstolo Paulo queria dizer o seguinte: ter ministério é um privilégio, mas cumprir bem o seu ministério é uma responsabilidade. E eu senti essa responsabilidade de poder cumprir bem o seu ministério, razão pela qual Deus me inspirou. Quais são as exigências para mim poder cumprir bem o meu ministério? Primeiro, eu falei sobre o chamado. Para você cumprir bem o seu ministério, primeiro tem que receber o chamado. O chamado não é você que se chama, é Deus que te chama. Segunda exigência para cumprir bem o seu ministério, você tem que se conhecer. Tem que conhecer o campo pelo qual Deus te chamou. Terceira exigência para você cumprir bem o seu ministério, você deve conhecer a palavra. Existem muitos pastores que têm pregação, mas não tem mensagem da sua vocação. Você pode pregar vários, pode dar vários convites, mas não tem mensagem do seu apelo. Quando Deus te chama, te transmite uma mensagem. Então, ele faz parte das exigências para você cumprir bem o teu ministério. O chamado, conhecimento da palavra e conhecer o teu campo ministerial. Muito bom. E depois deste, veio o segundo livro, que intitula-se Inteligência Artificial e o Ministério. Uma perspectiva há 10 anos. Ok. A exigência um pouquinho sobre este livro. Sobre a inteligência artificial e o ministério, uma perspectiva há 10 anos. Lancei esse livro no mês de junho deste ano 2026. Falei sobre a inteligência artificial e o ministério. Por que eu falei disto? A inteligência artificial é quase abranger todas as áreas da sociedade, que seja na saúde, na cultura, na educação, em todas as áreas. A inteligência artificial vem redefinir a forma pela qual nós fazíamos as coisas. Não é que nós não fazíamos bem, mas a inteligência artificial vem amplificar aquilo que nós já fazíamos antes. E a inteligência artificial não se limitou apenas na política, na sociedade, e também entrou na igreja. Como entrou na igreja, então, primeira coisa que a igreja considera a inteligência artificial, primeiro alguns estão a dizer é anticristo, outras pessoas dizem que é o diabo, e Deus me inspirou para poder trazer um equilíbrio, de poder ver a inteligência artificial não é anticristo, também não é o Espírito Santo, mas é uma ferramenta que vem para nos ajudar a cumprir bem o nosso ministério. Muito bom. E gostei bastante. E eu gostei daqui mais alguns meses ou mesmo algumas semanas
é de convidá-lo novamente. Exato. A fim de nós falarmos um pouquinho sobre essa Sem temática problema. Sem pertinente. problema. E como é que os meus internautas podem fazer a aquisição deste livro? Os dois livros estão disponíveis. É só entrar em contato conosco no meu contato, na minha página Facebook, Sim, Júnior pode deixar Ikanga. contato. O número 921 45 16 24. Pode repetir? 921 45 16 24. Ou entrar na minha página, na minha conta Facebook, Júnior Ikanga Maurício. Se eu me deixar uma mensagem, vou responder logo. O livro está apenas 15 mil kwanzas, os dois, 15, e os dois assim são 30 mil kwanzas. Mas para ti é uma oferta que eu trouxe. Muito obrigado. Para ti é uma oferta dos dois livros. Estes são basicamente os dois isso. livros. Ou entrei em contato Certo. consigo e para. Muito bom. Se tu desejas também ter dois livros destes, então podes entrar em contato comigo e eu coloco-te em contato com o nosso bem-amado Júnior Ikanga Maurício. É excelente presente para mim. Eu vou, na verdade, deliciar-me com estes dois livros e eu acredito que neles vou, de certo modo, receber qualquer coisa. Então, que Deus abençoe bastante. Amém. Deus, Amém. para este presente. Então, que Deus abençoe o irmão Marcelo, está aí nos acompanhando. O Dr. Zacarias Afonso Ambrosio também está acompanhando. Vamos estar na vigília com ele e depois daqui vamos estar na vigília ali partilhar. Saudações, homem de Deus. Irmão Marcelo está aí nos acompanhando. Conforme eu já disse, hoje trazemos até assim uma temática super pertinente. E vamos já falar acerca desse tema, pois depois daqui o meu convidado tem outras obrigações para poder cumprir. Homem de Deus, uma vez enviado o teu tema, enviei 2 temas. Exato. E pela surpresa escolheste este. O contraste entre religião e seitas. Ok. Por que que escolheste esse tema? O que chamou a sua atenção nesse tema? Ok. Algo que chamou a minha atenção é simplesmente de nós criar o equilíbrio. Eu vi o contraste, como estamos a dizer, o contraste é oposto, o contrário, a diferença. Eu me senti inclinado nisto para que possamos colocar base. Por quê? A religião e a seita são quase duas coisas iguais, mas se nós olhar no fundo, tem uma diferença. Então, como Elias dizia, é que buscai o vosso Deus, eu também vou buscar meu Deus. Vamos chamar que quando vamos invocar o Deus que vai responder pelo fogo, é dali que vai me confirmar realmente que é um verdadeiro Deus. Então estamos numa estação onde nós precisamos de invocar o Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro, quando vai fazer descer o fogo, é dali que vamos saber realmente qual é o verdadeiro Deus. Temos como posso dizer, vivemos num mundo onde tem milhares de religiões e centenas de seitas. Tudo está a dizer conduzir o homem na verdade, mas na verdade não conduz o homem na verdade. Apenas o evangelho que conduz o homem na verdade, que é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a vida. E é verdade. E é verdade. A minha primeira questão é mesmo esta. Okay. Como é que a gente pode diferenciar uma religião de uma seita? Ok. Como é que a gente pode diferenciar a religião e uma seita? Primeira coisa, devemos definir cada palavra. O que significa religião e o que significa seita. Primeira coisa, pela definição, quando falamos religião, é do latim religar. Religa ou religar. Significa reconectar o homem com Deus. A religião é um meio pelo qual que conecta o homem. Eu posso dizer, a religião é o esforço que o homem faz para se conectar com Deus após a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Desde ali, o homem entrou na busca de poder se religar de novo com Deus. Porque no início, o homem falava com Deus, não precisava de intermédio de ninguém. O homem comunicava. O Adão tinha um privilégio que eu digo que nem o homem terá até hoje.
toda noite Deus vinha falar Deus com Adão. descia e falava com ele. Descia normalmente. Mas naquele dia Deus também recebeu choque na parte dele. Deus vem, Adão, onde está? E significa o homem perder o privilégio que ele tinha no jardim do Éden. Ele perdeu esse privilégio de poder falar com Deus, de conhecer a Deus, as bondades de Deus. O homem tinha tudo que ele necessitava. E o homem perdeu após a sua queda. O que aconteceu? Depois, quando o homem perdeu, ele notou que não, eu fraqueci na minha missão. Agora o homem entrou na busca para poder se religar com Deus. O que aconteceu? No livro de Gênesis, vou ler, no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 7, a Bíblia declara: o olho dos dois se abrira depois de pecar e percebera que estava nu, então juntaram folha de figueira para cobrir-se. Significa, a religião é o homem tentando se cobrir para poder conquistar a Deus. O homem fazendo um esforço para poder dizer a Deus: não, Deus, estou perfeito, eis-me aqui, pode ver. Mas na verdade não é assim. O verdadeiro, outra coisa que eu queria colocar como base é que nenhuma religião que salva, apenas conhecendo a pessoa de Jesus Cristo que salva. A religião por si não salva. Por isso o livro de Tiago diz o seguinte: mostra que a verdadeira religião manifesta-se numa vida santa de amor ao próximo e da obediência a Deus. Quando nós se conectamos com a pessoa de Jesus Cristo, é dali que somos salvos. Então, que eu posso definir a religião é que a religião é um sistema de crença que seja verdadeiro ou falsa. É um sistema de crença ou de prática ou de prática de dogma, e que se chama, que eu posso definir, a religião. Agora, a seita é todas as práticas que pega o lugar de Deus. É toda pessoa, todo sistema, toda ideologia que toma o lugar de Deus. É dali que se chama seita. Yeah. Muito bom, muito bom. E essa é a definição, na verdade, das duas coisas. Okay. O contraste, sim, a pequena diferença que existe entre religião e seita. Exato. Então, e agora, como é que uma religião e uma seita montam as suas estruturas doutrinais a fim de poder guiar um certo grupo a manter-se firme nos seus ideais? Ok, vou responder de seguinte forma. E que seja a religião, que seja a seita, os dois usam um livro, que é a Bíblia. Que é a Bíblia. Só que cada um usa da sua forma. Outro usa para distorcer as escrituras, outro usa de uma forma para poder levar as pessoas a conhecendo a Deus. A seita, primeira coisa que ele faz, ele torna as pessoas dependentes dele. As pessoas devem depender do líder. Quer dizer, tudo, você não pode fazer nada sem, portanto, que o líder tem que ter conhecimento. Essa é a seita. Você deve fazer de tudo para que, antes de fazer qualquer decisão. E a seita, outra coisa que ele faz, ele te isola. Ele te afasta com a família, te afasta com a sociedade, para te focalizar no objetivo. Você não vai ver mais outra coisa, só vai ver apenas eles. Então, os dois usam a Bíblia, os dois usam os livros, mas cada um usa da sua forma para poder, cada um usa, interpreta da sua forma para poder conquistar o povo e manter na sua posse. É simplesmente isso. Mas a religião simplesmente nos indica como podemos buscar a Deus. Mas a seita, ele também nos ajuda para como que podemos depender num Deus que nós não vimos também. Muito bom. Até que ponto os membros de uma religião têm liberdade de questionar os dogmas em comparação com os membros de uma seita? Ok. Os membros de uma religião, eles têm livre a vontade de perguntar. Essa pergunta, eu já falei isso, mas permita-me abordar isso. Aconteceu na vida de Jesus Cristo.
Essa pergunta, acredito que muitos pastores não vão conseguir fazer isso. Nem por mal, não estou contra. Jesus Cristo fez algo. Se hoje em dia nós os pastores fizemos isso, vamos perder muitos membros. Por que estou a dizer isso? No livro de Mateus 16, Jesus Cristo perguntou ao seu discípulo: o que as pessoas dizem que eu sou? Muitos disseram: você é o profeta, você é Elias, você é fulano, você é Jeremias, você é fulano. Deram tanta resposta. E Jesus Cristo olhou para o seu discípulo. Ele disse: o que você diz de mim? Ninguém conseguiu falar de Jesus Cristo. Somente o Pedro, que foi inspirado por Deus, ele diz: és o Messias, o Filho do Altíssimo. O que eu estou a dizer? Os pastores da religião devem dar essa liberdade ao seu seguidor de lhe fazer as perguntas. Porque se um membro pergunta numa coisa que ele não entende, é normal. Porque ele quer conhecer mais a Deus, ele quer conhecer as Sagradas Escrituras, ele quer se aprofundar nas coisas de Deus. Razão pela qual a Bíblia declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa o pastor deve ter essa livre vontade de questionar. Eu não acho isso mal se a pessoa pode fazer pergunta no pastor para poder entender certas coisas da religião. É super. Mas na seita, o que acontece? Eles não vão te dar muito tempo de reflexão. Eles vão tentar te manipular para você acreditar somente no profeta ou no líder, ou no líder religioso. Vai dizer: não, o líder disse tem que se fazer A, ou tem que andar de chinelo. Todo mundo deve obedecer. Ninguém pode questionar: mas por que devemos andar? Ou a partir de hoje, como a igreja aqui vizinho, sem citar o nome, todo mundo tem que começar a vir todos os domingos usando tudo branco. Mas tem que questionar qual é o motivo. Outras cores, qual é o problema que está nessa cor? Ninguém consegue questionar isso. Eles te manipulam. Você deve acreditar naquilo que o líder diz. Se você pergunta, és rebelde. A questão, após essa abordagem, eu gostaria, na verdade, de entender. E eu não sei se muitas das vezes é muito difícil quem está dentro conseguir entender como é que as coisas acontecem. Mas Deus, se na verdade és um filho de Deus, és um predestinado, num tempo adequado você consegue entender e algumas pessoas está aí. E temos constatado muitas pessoas saindo dessas setas e não só lá. Exato. Agora, quais são as principais ideologias que nós podemos encontrar dentro de uma seita e nós dentro de uma seita, e você logo consegue se identificar que na verdade aqui encontro-me dentro de uma seita. Ok. Falou-se aqui que existe uma enorme restrição. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Devemos viver simplesmente sobre a base daquilo que o líder, o profeta, o mensageiro dita. Mas existem outros critérios que nós gostamos de saber que por parte do homem de Deus, o apóstolo Júnior, algumas ideologias que nós automaticamente conseguimos identificar. Aqui nós nos encontramos dentro de uma seita. Ok. Algumas características que eu posso dizer é nesse sentido. Primeira coisa que você vai identificar é que eles vão distorcer as escrituras no seu contexto, para colocar no contexto dele, para poder manter os fiéis. Em que sentido? Ele vai lendo a Bíblia, vai dizendo: Jesus transformou água em vinho. Disse: pode beber. Beber não é pecado. Vai te dizer isso. Simplesmente porque talvez ele goste de beber, ele vai vos demonstrar algo que está na Bíblia, mas fora do contexto, para vos render preso. Primeira coisa que vamos detectar isso. Segunda coisa que vamos detectar: eles dizem que são detentores da verdade. Se você não pertence nessa seita, outra religião que você vai no inferno. E vão te dizer que aqui que é a verdade. Se você sair daqui, a tua vida também para. E a terceira coisa que podemos notar é que eles apresentam outro evangelho. Qual é outro evangelho? Não a pessoa de Cristo. Você vai notar poucas vezes fala de nome de Jesus. Poucas vezes vão dizer papá, líder, nome do fundador, mas poucas vezes a pessoa que morreu na cruz para nós.
Então, são algumas características que você vai tentar detectar dentro de uma seita. E você vai notar que o nome do líder é exaltado acima de outras coisas. Papá diz, o líder diz, que significa a palavra dele igual à palavra de Deus. Ali se torna já uma idolatria. O que diz a Bíblia? Êxodo 23, que não terá outro Deus diante de mim, a idolatria. A primeira coisa que Deus falou a Moisés foi isso, essa palavra. Não terá outro Deus diante de mim. Igual quando Moisés desceu. Nunca se perguntaste por que quando Moisés desceu no monte, a primeira coisa Moisés deixou partir as tábuas? Sabe por quê? Deus lhe disse, não terá outro Deus diante de mim. Quando ele desceu, viu um bezerro de ouro. Isso criou um choque para Moisés. Pá! Porque Moisés ouviu Deus atentamente e o povo não ouviu Deus. Logo criou um choque. Se Moisés estava na nossa época, poderia apanhar AVC. Realmente. Essa foi muito forte. Yeah. E por meio dessas características mencionadas, nós conseguimos identificar que esta, na verdade, é uma seita. Agora, a questão, vamos aqui invertê-la. Se é que na religião também não encontramos alguns elementos que não vão em conformidade com a palavra de Deus, ou que distorcem, na verdade, um pouquinho alguns critérios. Existe. Que se assemelham também com a seita? Existe. Por que existe isso? Na religião, essas coisas estão acontecendo simplesmente pela influência da mídia. A igreja quer copiar tudo. E estando copiando tudo, que a igreja está a ser quase semelhante a Deus. Estamos a ver hoje o pastor tem tatuagem. Estamos a ver hoje certas práticas que estão acontecendo na igreja. Tem teatro, tem um momento de teatro, tem humorista. Quer dizer, que significa pouco a pouco a religião está imitando certas coisas que nós antes condenávamos. Estamos a imitar e estamos a praticar. E quando estamos a praticar isso, estamos a dizer o nome do Espírito Santo e uma revelação vindo na parte de Deus. E você pode negociar com as escrituras. Posso dizer o seguinte: as escrituras cada um pode interpretar na sua forma. Mas quando alguém vem com a sua revelação, é um pouquinho difícil. Vou explicar essa forma. Até expliquei isso, fiz uma publicação antes de ontem na minha página Facebook. Acho que eu escrevo isso, Sabedoria do Ministério. Acho que 11 ou 10. Eu disse o seguinte: uma falsa profecia pode enganar uma pessoa durante 1 ano, 2 ou 3 anos. Uma falsa profecia. Você achando que está dentro da verdade. Exatamente. Você acreditou no homem de Deus, falou algo vindo na parte de Deus, essa aqui mesmo. Mas durante 1 ano, 3 anos, ou 5 anos, você consegue notar essa aqui falou por emoção, por impulso, porque talvez ele queria de alguma coisa. Mas ai, Jesus. Mas quando uma pessoa te faz uma quando uma pessoa interpreta mal as escrituras e depois essa escritura se torna uma doutrina, vai enganando milhares de gerações. Quando ele não entendeu bem as escrituras, ele vai distorcer na sua forma e ele vai distorcer gerações e gerações. Simplesmente depois do tempo vai se tornar uma doutrina e todo mundo deve acreditar. E para você entender que foi uma má interpretação das escrituras e depois se tornou uma doutrina, não é hoje nem amanhã. Significa má interpretação da Bíblia. Pode enganar milhares de gerações. E depois essa má interpretação pode fazer que as pessoas se tornem uma doutrina. E vivem sob base dela. Exatamente. Acreditando que realmente aquilo que foi dito pelo seu profeta ou pelo apóstolo, Exatamente. qualquer título que muitas das vezes se recebe, Exatamente. é a mais pura verdade. Exatamente. Continuando sempre nessa linhagem, eu gostaria de saber da parte do apóstolo Júnior, se é que uma seita, ao decorrer do tempo, com o passar do tempo, ela não pode tornar-se uma religião? Uma seita, se consoante o tempo, pode se tornar uma religião. Eu posso dizer sim. Por quê?
a minha mãe me dizia o seguinte: nos anos 2000, 2000 e tal, havia certas pessoas que se chamam de vidente. Ficava na ponta da rua, quando você demonstrava a tua palma da mão, vão dizer a tua vida. Eles liam, certo? Ele lia a tua vida, vai dizer que não, irmão Denzel, não, tem um futuro brilhante, tem assim, você é professor. Quer dizer, como hoje o Facebook consegue me dar a tua informação, ele conseguia já te dar tudo. E as mesmas pessoas, hoje em dia, abrir as igrejas, se tornar profeta, apóstolo, simplesmente para manter a mesma pessoa. Significa, ele só mudar só. Consoante o tempo passou, eles tentaram também se enquadrar consoante o tempo, mas permaneceram no mesmo espírito, mesmo pensamento, mas simplesmente para manter presa as pessoas. Muito bom. Que Deus abençoe o meu precioso irmão Júnior Ekanga Maurício, é o meu convidado do painel de hoje, e vale sublinhar que essa é a edição 144. E nessa edição, o tema que está a ser aqui desenvolvido, abordado pelo meu convidado, é nada mais, nada menos do que o contraste entre religião e seita. Você que nos acompanha neste momento, pouco importa a região de Angola, do mundo em que você se encontra, és convidado a fazer parte desta live, deixando o seu like, partilhando e também enviando a sua pergunta aqui ao meu convidado do painel, e eu vou formular a questão a ele e ele terá a amabilidade de responder as questões que vão aqui, de certo modo, ser formuladas. Eu tenho aqui uma questão que eu anotei, que é mesmo muito importante, para que eu não pudesse me esquecer. Eu vou ler para que o meu convidado nos ajude, na verdade, a responder. E a questão diz a seguinte: o que acontece quando o indivíduo decide abandonar uma religião tradicional versus quando tenta sair de uma seita? O que acontece quando o indivíduo... Ok. Nós falamos aqui, mesmo dentro das religiões, nós encontramos alguns dogmas ou alguns credos que muitas das vezes são implementadas pelos líderes religiosos com o objetivo de poder aprisionar os indivíduos. Vamos chamar os crentes. Então, o mesmo procedimento acontece, quer seja em seitas, quer seja em religião. Logo, agora, o que acontece em diversas seitas ou religião quando o indivíduo descobre algumas coisas que não condizem com a verdade e ele resolve sair? A primeira coisa que seja religião ou que seja seita lhe considera primeiro como rebelde. É como se fosse, nós todos estamos na caixa de fósforo, eu vi descobri a saída, eu saí. Primeira coisa que vai acontecer, você é rebelde. Segunda coisa, vão fazer de tudo para você ser odiado nos outros. Porque você já descobriu a verdade. Então, essa verdade que você descobriu, eles não vão permitir que você possa transmitir também a outra pessoa, senão eles todos vão abandonar, vão lhe seguir. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, quando alguém sai, que seja numa igreja ou numa seita, é a primeira coisa que ele faz: te desliga da pessoa e te fala coisa negativa dessa pessoa, para você lhe odiar e para você tem que ter mais comunhão ou contato com a mesma pessoa, porque ele vai poder alertar outros irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, o apóstolo Pedro diz o seguinte, no livro de 2 de Pedro 2:1, ele diz: fala sobre os falsos mestres doutor que introduzem heresia e destruidor. Significa, mesmo no tempo dos apóstolos, já existiam essas coisas. Significa, para nós não é novidade. São coisas que já existiam. Então, o apóstolo Paulo alertou, dizendo também no livro de Gálatas 1, se não me engano, 8-9, ele diz que qualquer evangelho diferente do que foi anunciado seja amaldiçoado. Porque quando alguém descobre a verdade, ele decide de seguir a verdade, e outras pessoas que ficaram no grupo onde ele pertencia vão lhe ver de rebelde. Por isso, a Bíblia declara:
o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha, falta de conhecimento e o pecado se iguala. Fartar o conhecimento e cometer o pecado é igual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E o conhecimento vai te fazer sair do ponto A ao ponto B. O conhecimento é valioso. O conhecimento é como a riqueza. Nem qualquer pessoa que tenha acesso. Todo mundo, você vai notar a pessoa trabalha muito, dando duro. Entre o CEO de uma empresa, o cobrador, quem trabalha mais? É o cobrador. Grita desde manhã, volta em casa, estou cansado. Está cansado. Pode ser, eu talvez só assinar os papéis. O conhecimento. O conhecimento é mesmo muito importante. Yeah. Temos aqui uma questão deixada pela nossa irmã Heraldina França, que Deus abençoe você que nos acompanha. Okay. Deixa eu dizer, será que é normal um pregador, um líder, livrar um crente por ter saído da sua igreja? Será que é normal? Eu acredito que possivelmente a questão seja referenciada por sair pelo facto de ter descobrido A verdade. a verdade. Okay. Não por vezes por ter cometido, como acontece em algumas igrejas, por ter cometido, outros colocam em suspensão e posteriormente é colocado em suspensão e ele é abdicado em fazer serviços divinos, mas com o tempo depois volta. Mas eu acredito que a questão seja relacionada que após ter descoberto a verdade, e conforme aqui o apóstolo disse, muitas das igrejas ou muitas setas criam métodos de bloqueio para que aqueles que permaneceram não tenham contato com ele. Exatamente, exato. Agora a pessoa é libertada. Sei que existem bases bíblicas que sustentam que após a saída de alguém por ter descobrido a verdade, deve ser liberto. Ok. Estou a tentar entender a pergunta da nossa irmã. O nome é quem? Heraldina França. Heraldina França, ok. Ah, ela é francesa? Ok. É o seguinte, mesmo na Bíblia, o apóstolo Paulo amaldiçoou Alexandre. Ele disse, Alexandre me fez muitos mal, eu lhe livrei a Satanás. Por quê? Ele fez muito mal no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo caminhava na verdade, fazia obra de Deus com paixão. Mas ao redor dele havia também Alexandre, lhe fez tanto mal, ele chegou ao ponto de dizer não, esse irmão está a desviar muitas pessoas no caminho da verdade. O que vamos fazer? Vamos fazer de tudo de uma forma de poder se separar dele, de afastar dele. Ele livrou Satanás com justa causa, porque ele fazia mal no apóstolo Paulo. Agora, quando alguém descobre uma verdade dentro de uma igreja ou dentro de uma seta, mesmo se você lhe amaldiçoar, isso não vai atingir. Vou comprovar. No livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1 até 3. O Abraão saiu de uma família onde havia idolatria. O pai do Abraão era idolatra. Os irmãos dele tudo era idolatra. Então, quando Abraão, Deus se encontrou com Abraão, ele lhe chamou. Ele disse a Abraão, sai da sua parentela, sai da tua casa, sai da tua família e eu te abençoarei. Ele diz o seguinte, eu vou amaldiçoar aquele que vai te amaldiçoar e vou abençoar aquele que vai te abençoar. Significa, quando você descobre a verdade e você sai segundo assim diz o Senhor, a pessoa que vai te amaldiçoar, Deus vai lhe amaldiçoar. A pessoa que vai te abençoar, Deus que vai lhe amaldiçoar. Significa, você fica na responsabilidade de Deus. O mais importante, que a tua saída seja de acordo com a vontade de Deus. Mas se for por emoção, um desentendimento com o líder ou alguma coisa, um assunto que você sabe que não, que eu sou culpado desse assunto, ali você terá a pagar. Mas se na verdade se descobrir a verdade, quando você sai, Deus te protege. Porque quando você sai, Deus diz a Abraão, eu vou amaldiçoar aquele que vai te amaldiçoar, eu vou te abençoar aquele que vai te abençoar. Nós todos saímos de um lugar. Olha, um bispo diz o seguinte, considera-se hoje seta quando alguém sai. Irmão 10, nós todos saímos. Eu saí na igreja católica. Talvez você saia numa igreja, até hoje está na igreja Tempo do Fim, William Brown. Não, nós todos saímos no lugar. Não significa que se você sair no lugar, que você se tornou uma seta. Mas quando você sai, é porque você descobriu a verdade. Porque não vamos permitir
um líder que isola, todo mundo deve depender dele. Para você interpretar a Bíblia, o líder tem que te explicar. Para você fazer alguma coisa, olha, a mesma coisa acontecia na Bíblia. Quando Moisés, Deus lhe falou, outros profetas profetizavam. As pessoas que estavam com Moisés dizem, não, outras pessoas estão a profetizar, ele não faz parte de nós. Ele diz, não, Deus está estendendo o seu espírito. Por isso ele diz que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito para que todo mundo tenha acesso. É basicamente isso que eu posso responder na nossa irmã França. Essas doutrinas, as doutrinas que muitas das vezes nós encontramos dentro dessas setas, acho que o apóstolo Júnior falou aqui, chegam a ter muitas das vezes a nos criar problemas, que é a separação com a família. Exato. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: se realmente ela é uma seita cujo a finalidade é encaminhar as pessoas ao reino de Deus, Sim. por que elas trazem consigo separações e afastam, isolam as pessoas para que não tenham contato com familiares, uma vez que este, porventura, não faz parte da mesma religião? Ou da mesma seita? Ou da mesma seita, sim. Vemos muitas das vezes, por exemplo, posso dizer, caso dos muçulmanos, se você não faz parte deles, não vai conseguir viver com eles, não vai conseguir estar com eles. Por que eles fazem isso? Porque do jeito que estamos assim, cada um de nós libera uma energia. E essa energia que liberamos, que seja positivo ou negativo, que faz que as pessoas possam se ligar. Por que estou a dizer isso? Eles fazem o seguinte: uma forma de manter as pessoas no mesmo lugar para lhe afastar da sua família. Por que eles fazem isso? Eles sabem que durante anos e anos está alimentando a mesma pessoa. Essa pessoa, quando ele vai se reproduzir, vai reproduzir a mesma espécie deles. Agora, se ele deixar entrar em contato com a sua família, ele corre o risco de perder a mesma pessoa. Sim. Razão pela qual a Bíblia declara no livro de 1 de Timóteo, eu gosto muito de ler, 1 Timóteo 5, 8. Ele diz que se alguém não cuidar da sua família, é pior do que o ímpio, é pior do que infiel. Eu tentei descobrir, pesquisar o que significa infiel. Infiel significa alguém que não consegue ter mesmo espírito com Deus. Quer dizer, ser infiel, se alguém não consegue lidar bem com a sua família, quando essa pessoa diz que ama Deus, Deus lhe considera como infiel. Por quê? Se eu, meu irmão que estou a ver ao meu lado, eu não consigo lhe amar, como é que eu vou conseguir amar Deus que eu não consigo ver? Exatamente. Então, eles fazem o seguinte: você se afasta da tua família, eles vão te alimentando ano após ano, para que quando você vai produzir a tua família, e que você permaneça, se multiplica entre vocês. E isso vão fazer o seguinte: quando ele te conquista, ele te afasta. Quando conquista outro, se afasta. E você vai notar a multidão está no mesmo lugar. Simplesmente porque ele quer atingir a sua meta. Porque eles têm um preço, uma meta a atingir. Razão pela qual eles não vão te permitir até acesso. Porque antigamente, olha, hoje em dia, eu agradeço a inteligência artificial. Sabe por quê? A inteligência artificial dê a todo mundo a liberdade. A pergunta que você não consegue fazer no teu pastor, com a inteligência artificial, você, em menos minutos, você consegue receber a resposta. As perguntas que era mais difícil, fizeram o seguinte: que a inteligência artificial, a matemática que uma pessoa que está na Índia, uma pessoa que está nos Estados Unidos, eles todos colocaram no pacote, e onde se eu quiser pesquisar de uma coisa, de uma matéria que se fala nos Estados Unidos, eu consigo receber ali. Significa, essa ferramenta vem para despertar muita coisa. Algo que era um mistério se tornou fácil acesso para todo mundo. E então, muitas setas, o que vão fazer? Vão tentar se afastar e vão tentar também a se enquadrar nessa tecnologia. Simplesmente para você manter a sua pessoa. Se eu quiser pesquisar uma pregação do William Marion Banami, eu vou encontrar na inteligência artificial.
Certo. É só pesquisar. Significa que todo mundo está se enquadrar com a inteligência artificial para não perder os seus membros. Significa bem uma seita ou as religiões está se atualizar para não ter que estar fora da moda. Porque se imagina, outra religião está colocando as matérias dele, a Bíblia deles, tudo dele. Se na minha seita não encontrar isso, vou seguir onde está. Então eles também têm que se atualizar em todo o setor para poder se enquadrar, para poder manter os seus fiéis. É basicamente o que eu posso dizer. Homem de Deus, partilhe conosco os meus desafios em querer sair de uma seita. É fácil sair de uma seita. Os maiores desafios de sair numa seita não, não é fácil. Primeira coisa, se o Espírito de Deus não está contigo, não vai conseguir. A Bíblia declara, não é por força, nem por violência, mas pelo meio do Espírito Santo. Primeiro, peça que o Espírito Santo elimina os olhos do teu coração. Não é fácil, é um desafio enorme para poder sair numa seita. Se Deus não te se revelar a ti, você nunca vai conseguir sair. É Deus, porque a Bíblia declara que ninguém vem a Deus se Deus não lhe chamar. É Deus que nos chama, é Deus que nos convida. Se Deus não conseguir te puxar, é impossível. Impossível. E sobre a questão ligada à Bíblia, não vamos aqui de certo modo mencionar os nomes, não é? Com respeito a eles e não só. Eu em particular já ouvi que, e acredito também que o apóstolo falou aqui, mas não de uma forma assim muito abrangente. Ok. E agora vai depender aqui de ti se na verdade pode nos ajudar nessa perspectiva. Quer seja as religiões, as setas, todos lemos a mesma Bíblia. Ok. Mas existem coisas que são, não sei se é o termo correto aqui, dizer que as setas implementam, são subtraídas algumas coisas dentro da Bíblia. E implementar algumas coisas que coadunam com a sua ideologia. Agora, a questão que se coloca aqui é a seguinte. A questão ligada ao nepotismo e manipulação são duas coisas que se encaixam dentro de uma seita. Sim. Manipulação. Sim, exatamente. Tenta aqui nos fazer entender sobre esses dois pontos. O nepotismo religioso. Sim. E a manipulação religiosa. Ok. Os dois tiram o seu fundamento na Bíblia. Como eu disse naquela hora, eu dei exemplo de vinho. Vamos ainda ler. Acho que vamos ler. Para você que nos acompanha neste exato momento, vale sublinhar que amanhã nós teremos mais uma outra live. E a finalidade desta live é de nós ajudarmos a família, os dois irmãos que aí estão, será um Fale com Deus especial SOS. Então nós pedimos aos nossos amados internautas, às pessoas que nos acompanham arduamente, que amanhã estejam conectados. Nós precisamos de vocês. E no domingo também teremos uma outra live. Então estejam conectados nas nossas páginas para que vocês estejam informados de tudo quanto nós estamos aqui de certo modo realizar. Mas amanhã nós precisamos mesmo de vocês. Precisamos da nossa união, a fim de nós podermos salvar uma vida. Eu sei que juntos, como já diz o adágio, unidos somos mais fortes. Então precisamos de vocês amanhã e contamos contigo. Ok. Posso responder de seguida forma. Nem toda religião é uma seita. E também nem toda seita é uma religião. Ok. Por que estou a dizer isso? A religião saudável aproxima o homem de Deus. Mas a seita aproxima o homem para si mesmo. Quer dizer, os dois se inspira na Bíblia, mas que até tem finalidades diferentes. Que tem finalidade diferente. Porque a seita te aproxima a si mesmo. Vai te dizer, para aquele que pratica yoga, vai te dizer, se você se concentrar, entrar a si mesmo, você vai conseguir atrair aquilo que você necessita. Quer dizer, ele te diz que você tem capacidade de fazer tudo que você deseja.
está tudo bem. Vão te mostrar sobre a lei da atração, tudo que você fala, tudo que você deseja, vai vir ao seu encontro, tudo que você vai desejar, vai falando, tudo vai vir ao seu encontro. Essa é a seta. Mas ele se inspira também na Bíblia, de certas práticas de certos homens da Bíblia que fizeram. Mas a religião, de outro modo, que leva o homem para Deus, ele se demonstra também, a certa religião nos leva a dizer, não, tudo que você vai fazer não é porque você mereceu. Você tem que pagar um preço para você adquirir aquilo que você tem. Por exemplo, ou não, para você adquirir a salvação, você tem que sacrificar, tem que dar oferta, tem que fazer o altar, tem que fazer X. Mas Jesus Cristo já fez para nós na cruz. Significa que ele já fez tudo para nós. Mesmo na religião, significa eles pegam a verdade, mas nem toda a verdade. Te mostra, não, Cristo já fez isso, mas você também tem que fazer alguma coisa. Significa, a Bíblia declara que todo que está em Cristo, não há mais nenhuma condenação para todo que está em Cristo. Mas vão te dizer, não, você está em Cristo, mas você é cabidiano, você é do Cachito, você é do Bengo, você é de Cacoaco, tem reclamação de Sambizanga. Significa, ele te falou a verdade, que é a Bíblia, mas acrescentando alguma coisa, ele distorce as Escrituras. Mas a seta te incentiva a si mesmo para te dizer, você é capaz de se libertar, você é o próprio Deus. Apesar de termos essa capacidade pelo intermédio do Espírito Santo, te demonstra a si mesmo, quer dizer, posso dizer, autoestima. Para você se sentir que és capaz, és poderoso em tudo e não depende, não precisa de Deus. É simplesmente que eu posso dizer a diferença. Muito bom. E continuando sobre a nossa mesma temática concernente ao contraste da religião e das setas, nós temos notado que nas setas fala-se pouco de milagres. Ok. Mas nas religiões evangélicas prega-se muito de milagre. Se é que aqueles que acreditam ou que fazem parte das setas tem passagens bíblicas que lhe sustentam a não acreditarem muito em questões ligadas a milagre, porque muitos contos vão em algumas igrejas, algumas religiões onde acreditam nos milagres, vejam aquelas pessoas a xinglar, se posso dizer, cair, entrar em unção, eles vejam que aquilo é esquisito, dizem que o tempo dessas coisas já passou. O que é que motiva, na verdade, as setas não acreditarem na religião? Pois o livro de Hebreu nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ontem ele fez, hoje ele também pode fazer as mesmas coisas. Então, quais são as bases que eles sustentam e não acreditam muito na questão ligada a milagres? Ok. O problema que sustenta é simples. A religião acredita na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fazia milagre, curava os doentes, expulsava os demônios. E nós colocamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas eles depositam a sua fé na pessoa de um líder ou de um profeta. Razão pela qual o profeta é um ser humano como nós, é limitado. Mas Jesus Cristo é Deus. Ele é o único, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa, nas outras religiões, se ele faz um milagre, é porque acredita na pessoa de Jesus Cristo. Se ele expulsa os demônios, porque ele acredita na pessoa de Jesus Cristo. Se ele faz todas as demonstrações que costumamos ver na igreja, as pessoas estão caindo, os demônios estão falando, é porque nós, o que é que nós fazíamos? Nós depositamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Vou te dizer um exemplo. Se o teu avô, antes de morrer, ele diz o seguinte: nessa família, ninguém vai trabalhar na Sonangol. E ele liberou uma palavra. Você não estava. Dizem que as palavras têm poder. E a palavra tem poder, sim, como a Bíblia declara, que a vida e a morte estão no poder da língua. A Bíblia diz, não é que a vida e a morte estão no poder do tio, da tia, mas a Bíblia declara a vida e a morte estão no poder da língua. Agora imagina o teu avô ou bisavô disse uma palavra, que ninguém vai trabalhar na Sonangol. Você nasceu, o teu pai, o teu avô não conseguiu trabalhar, o teu pai não conseguiu. E chegar na sua vida, você também deu conta, estudaste bem,
mas não consegue ter emprego. Por quê? Depois vão te dizer, não, o avô falou o seguinte, que ninguém vai conseguir trabalhar numa empresa que tem dignidade, que por exemplo, não vai conseguir trabalhar na sua não. E você ouviu esta palavra, você acreditou nessa palavra. E quando você ouvir essa palavra, acreditando nessa palavra, essa palavra terá impacto na sua vida, terá impacto em teu destino. Porque quando aquilo que nós ouvimos, se transformamos. A todos que receberam, que acreditam o seu santo nome, se tornam filho de Deus. Quando você ouve uma palavra, se transforma e você acredita nisso. E de igual modo, e nós acreditamos, a obra que Cristo fez na cruz, Ele não fez apenas por Pedro, por Paulo, Ele fez também por mim. Então eu me identifico com a pessoa de Cristo, razão pela qual eu consigo me reproduzir a mesma coisa que Cristo fez, o mesmo milagre que Cristo fez, e curando os doentes eu também consigo fazer, porque eu acredito na pessoa dele e eu me identifico nele, razão pela qual conseguimos fazer o milagre expulsando os demônios e curando os doentes. Mas a seta não acredita na pessoa, e essa pessoa é limitado, é ser humano, tem falha, tem o erro, tem limitações. Muito bom. Que Deus abençoe bastante. Vamos continuar. Temos aqui a questão do irmão Marcelo Chibala. Foi nosso convidado. Isso é de terça-feira. Que Deus abençoe, meu precioso irmão, por estar do outro lado. Estou aqui, de certo modo, a notar que está sempre ali do outro lado nos assistindo. E a questão que ele deixou é a seguinte. Por que o Paulo foi acusado de ser líder da seita dos nazarenos? Ok. Por que Paulo foi acusado? Foi acusado por ser o líder da seita dos nazarenos. E o Paulo explicou várias vezes que ele fazia as coisas por falta de conhecimento. Ele pensava, mesmo Paulo, para você ver, quando ele matava os discípulos, ele pensava que ele estava na verdade. Mas na verdade não estava na verdade. Significa ele fazia um serviço fora da vontade perfeita de Deus. Exatamente. Existem certas pessoas hoje em dia são como Paulo, pensando nas igrejas, nas religiões onde ele se encontra, pensando que eles estão na verdade, até quando a luz de Deus, por isso essa luz não é aquela luz que Deus disse, haja luz e houve a luz, é a luz que estava no princípio, antes de Deus criar os céus e a terra, até quando a luz que é o conhecimento verdadeiro virá, é dali que você será liberto. Significa, há um desafio que cada um de nós deve começar a fazer. Senhor, sonda-me, mostra-me, será que estou na verdade ou não? É um desafio que podemos fazer. Todos os dias pedindo a Deus que, Senhor, ilumina o olho do meu coração. Se você olhar no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, Efésios 3, ele fez essa oração. Vamos ler? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que Deus ilumina os olhos dos vossos corações. Significa o nosso coração tem olho. Significa quando você consegue... Os olhos que aí o apóstolo se refere, não são esses nossos olhos. Não é só esse. É o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Quando você entra em contato com a pessoa de Jesus Cristo, as coisas mudam. O apóstolo Paulo fazia aqui, ele estava no bom caminho, mas na verdade não estava no bom caminho. Muito bom. Simplesmente isso. Resposta bem dada. E outra questão super importante é essa. Como é que religiões e seitas encaram o isolamento do mundo exterior? Estamos a falar aqui do mundo social, profissional ou cultural. Ok. Como é que eles recebem isso, o mundo exterior? Primeira coisa, eu passei nisso. Porque temos algumas seitas, algumas religiões que não incentivam. Eu passei nisso. Não, eu passei, eu sou prova disso. Quando eu me converti, fiquei durante um ano na escola. Eu falei isso na introdução para aqueles que acompanharam. Eu falei isso na introdução. E eu me isolei durante um ano na igreja. Porque eu falava, Jesus Cristo está vir em breve. Significa, até o isolamento de certas pessoas é o tipo de ensinamento que estamos a ser alimentados pelo líder. Se o líder não conhece o que é o trabalho, pensa que o trabalho é pecado, ele vai contaminar também nos seus liderados. As ovelhas, aquilo é natural. E eu também já passei nisso. Fiquei durante um bom tempo na igreja,
simplesmente porque eu via até os amigos que estavam comigo, crescemos juntos, quando eu me converti, me afastei deles. Porque me ensinaram que se você voltar com ele, se entrar em contato com ele, é pecado, vão te levar mais no mundo. Depois de 3 anos que eu recebi outros ensinamentos, ele diz, a mesma pessoa, você também pode ganhar a vida também na igreja. É dali que me despertou. Significa a separação ou a ligação dos crentes para o meio, a sociedade, depende do tipo de líder que está dirigindo. Se o líder está desviado com certas coisas, ele também não vai conseguir ligar o povo de Deus. É simplesmente isso. Significa o problema está na liderança. Tudo é com base da liderança. Se o líder consegue encaixar o povo entre a vida profissional e a vida secular, uau! São poucos líderes. Hoje eu, além de ser pastor, sou trabalhador, sou investidor. Eu sei como separar. Como eu te disse de manhã, saio em casa às 5h30, 40, chego em casa às 18h e estamos aqui. Amanhã tem pregação, domingo. Quer dizer, além disso, tem um conjunto das coisas. Quer dizer, devolver o que significa os líderes devem preparar as pessoas para trazer o equilíbrio entre a vida secular e a vida espiritual. Deve haver o equilíbrio. Porque o equilíbrio, aquilo que vai te permanecer de pé. Deus criou 2 mãos, 2 pernas, tudo 2. Se a minha mão só essa aqui ficar de pé durante um bom tempo, vai criar desequilíbrio. Razão pela qual Deus me deu 2. Devolver o equilíbrio em tudo que nós estamos a fazer. Que seja dando ensinamento, deve equilibrando as coisas. Muito bom. As seitas costumam reivindicar uma verdade única e secreta. Como isso se compara com o ensino das grandes religiões globais? Vai ser muito forte. Como isso se compara com a religião das igrejas? O ensino das grandes religiões globais. Ok. Como posso responder isso? Pode repetir a pergunta? A questão é a seguinte. As seitas costumam reivindicar uma verdade única e secreta. Como isso compara ao ensino das grandes religiões globais? O ensino da grande religião global. Estamos a se referir à Igreja Católica? Que o irmão está a se referir? Não só da Igreja Católica. Além da Igreja Católica, temos outras grandes religiões globais. Sim. Temos a Igreja Presbiteriana e muitas outras. Então, como é que as seitas, uma vez que se identificam como sendo os ensinadores de uma única verdade secreta, pode se relacionar, pode se comparar, com o ensino das religiões globais? Ok. As seitas e os ensinos das grandes religiões globais, o que eles fazem? Eles vão te dizer a verdade, mas nem toda a verdade. Por que estou a dizer isso? Cristo diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade em si não liberta, mas o conhecimento da verdade que liberta. Porque eu posso te dizer, irmão Denzel, quero água. É a verdade, mas não te falei toda a verdade. Eu quero água que se tira daqui. Tá entendendo? Quer dizer, a religião do ensino global, quer dizer, eles todos nos ensinam, nos levam, mas nem com toda a verdade. Ele simplesmente nos apresenta, como posso dizer, são publicidades enganosas. Como na publicidade, eu já vi uma publicidade de pasta de dente e publicidade enganosa, as pessoas até reclamaram. Quer dizer, eles nos mostram certas coisas para nos enganar. Por quê? Eles simplesmente nos atraem. Para nos atrair. E depois, o que vamos notar? Cristo alertou muito bem. Ele diz, no livro de Mateus 7, vocês vão lhes conhecer pelos seus frutos. Eles podem te atrair, vocês podem se aproximar deles, mas pelos seus frutos que você vai conseguir detectar, essa aqui não. Outra coisa que eu posso colocar um porém nessa aqui, não é porque o ensinamento é popular que é verdade. Não é que um tema é popular que é verdade. Um tema, não é que todo mundo está a dizer
Você é bruxo, que é a verdade, você é bruxo. Porque hoje, com as redes sociais, com a globalização que está a unificar o mundo, não é que o ensinamento se torna popular, que é a verdade. Pode ser falso, mas simplesmente tem pessoa que tem valor, consegue patrocinar para propagar a verdade. Vou te dizer o seguinte: quando Jesus Cristo morreu, viera no livro essa escola está no livro de Mateus 28, disseram o seguinte: viera comprovar com os discípulos, disseram, os soldados disseram aqui, lhe deram muito dinheiro para dizer que quando as pessoas vão perguntar, para não ter que dizer que Jesus Cristo ressuscitou, disseram que não, os seus seguidores roubaram o corpo dele, patrocinar, e essa verdade se espalhou no mundo. A razão pela qual, mesmo quando Cristo ressuscitou, havia muita gente que não acreditava. Não acreditava. Não é porque não é que uma informação se espalhou que é verdade. Por detrás é uma falsidade. Por isso, para nós poder comprovar, é com base da palavra de Deus. Mesmo que esse ensinamento da religião global, devemos se confrontar com a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus perante a isso? Será que beber não é pecado? Será que é pecado? Devemos comprovar tudo com a base que está escrito na palavra de Deus. Tudo que passa não é doutrina. Doutrina é aquilo que te leva até na eternidade. É Cristo Jesus. Muito bom. Que Deus abençoe bastante o meu convidado do painel de hoje, que é o apóstolo e escritor Júnior Ekanga Maurício. E que Deus abençoe você que está do outro lado, partilhando a nossa live hoje. Vamos aqui dar uma pausa. Vamos voltar. Só tenho mais 2 perguntas. Se os internautas não enviarem perguntas, vamos ter que terminar, porque depois desta missão, o meu convidado tem mais uma outra obrigação que lhe aguarda. O primeiro serviço publicitário, Regi, vamos falar sobre o quê? Sobre a campanha. Bem, crentes ligados à mensagem do último tempo e outras igrejas que existem no mundo, nós aproveitamos esta ocasião a fim de poder convidar-vos a uma campanha de evangelização que vai acontecer já no próximo mês. Isso é no dia 7, 8 e 9 de agosto. A Igreja Amor Divino Tabernáculo convida vocês a participar desta mega atividade. Regi, podes colocar o vídeo? Deixa eu ver. Então, povo de Deus, que o Senhor os abençoe. Aqui fala para vocês o irmão Dom de Deus e cuidar a vocês nessa grande campanha que será realizado no dia 7, 8 de agosto. Teremos como tema aqui custar do pecado. Deus abençoe e bula todos vocês nessa sessão de 7, 8 e neste campo da município do Clã Baquiache. E teremos como tema a crueldade do pecado que custou para libertar as nossas vidas do pecado. Mas falam o que não consigo dizer, de joelhos no chão. Então, povo de Deus, que o Senhor os abençoe. Aqui fala para vocês o irmão Dom de Deus e Bula. Eu venho convidar a todos vocês nessa grande campanha de evangelização que será realizado no dia 7, 8 e 9 de agosto, aqui neste campo da 14, município do Clã Baquiache. E teremos como tema a crueldade do pecado que custou para libertar as nossas vidas do pecado. Mas falam o que não consigo dizer, de joelhos no chão. Então, povo de Deus, que o Senhor os abençoe. Aqui fala para vocês o irmão Dom de Deus e Bula. Eu venho convidar a todos vocês nessa grande campanha de evangelização que será realizado no dia 7, 8 e 9 de agosto, aqui neste campo da 14, município do Clã Baquiache. E teremos como tema a crueldade do pecado que custou para libertar as nossas vidas do pecado. Mas falam o que não... Bem, conforme nós falamos, a Igreja Amor Divino Tabernáculo e o seu pastor Cláudio Bula convidam todos os irmãos da mensagem e não só
todos aqueles que vivem na cidade capital, que é Luanda, que nos dias 7, 8 e 9 de agosto, a referida igreja realizará uma mega campanha de evangelização. E esta campanha de evangelização vai acontecer aqui no Quilambaquiás, isso é no campo da 14. Então anotem nas vossas agendas que no dia 7, 8 e 9 de agosto haverá uma mega atividade e nós convidamos você a fim de poder ver com alguém que está doente, alguém que passa de uma grande situação, que almeja que Deus estenda a sua mão. Então este é o momento. E vale sublinhar que o tema desta atividade é a crueldade do pecado e o preço que isso custou para libertar nossas vidas do pecado. Esse é o tema em questão e a respectiva atividade vai contar com a presença de diversos músicos do mercado nacional. Nós temos ali o músico Bambila, o maestro Bambila. A mesma atividade também vai contar com a presença do maestro Simba Robot, do irmão Joel Gumza, da irmã Ruth Boaz, do maestro John Narciso Ngumza e, por fim, do grande músico, o dono da nova canção Expressões, o maestro Júnior Destino. Então, no dia 7, 8 e 9 de agosto, convidamos você todos a vir fazer parte desta mega atividade que vai acontecer no Quilambaquiás, no campo da 14. O campo da 14 está junto à administração do Quilambaquiás. O orador principal desta atividade será o reverendo pastor Cláudio Ibula. Então, Amor Divino Tabernáculo convida você a fazer parte desta mega atividade. Vamos continuar com a segunda publicidade. Vamos falar da Clínica Jovem Médica. Precisas cuidar da tua saúde e tu não sabes onde fazer isso? Hoje apresentamos-te a Clínica Jovem Médica. Venha comigo. A Clínica Jovem Médica dispõe de uma sala de internamento onde nós iremos atender todos aqueles pacientes com casos muito graves. E nós aqui na Clínica Jovem Médica dispomos para si diversos tipos de ecografia, desde a ecografia abdominal, ecografia pélvica e muitas outras. Por isso, não hesite em tentar conosco. Nós temos para si uma farmácia onde os nossos pacientes internos e não só serão atendidos, e aqui você faz a aquisição dos teus remédios. Na Clínica Jovem Médica nós dispomos de um laboratório equipado com materiais de altas qualidades, onde nós podemos, de certo modo, apresentar para
si diversos tipos de exames. De exames hematológicos, bioquímicos, hormonais e muitas outras análises que aqui nós iremos proporcionar a todos os nossos clientes. Nós estamos localizados na província do Colibengo, aqui no Zango 2, por detrás do Hospital Comunal do Zango 2. Não hesita, entre todo conosco e nós aqui cuidaremos de si. Bem, depois da nossa publicidade voltamos, vamos aqui falar da Clínica Jovem Médica. A Clínica Jovem Médica é o parceiro do programa Fale com Denzel. Está localizada, isso é, na província do Colibengo, do Zango 2, por detrás do Hospital Comunal do Zango 2. Precisas cuidar da sua saúde e da saúde da sua família e tu não sabes onde você pode fazer isso, então nós convidamos você a fim de poder visitar a Clínica Jovem Médica. Nós acreditamos que os serviços que lhe serão prestados na respectiva clínica vão de certo modo agradar-te. E o nosso apelo aqui, vocês também pesquisem no Facebook a página oficial da Clínica Jovem Médica e comecem a seguir. Vale sublinhar que todos aqueles que consultarem a Clínica Jovem Médica indo pelo nome do irmão Denzel terão um desconto em todas as consultas que vocês farão na respectiva clínica. Então, essa é uma oportunidade, então não hesite. E nós convidamos vocês a indicar pessoas a fim de poder visitar essa clínica. Pois essa clínica, na verdade, tem ajudado bastante o programa Fale com Denzel. E amanhã será uma das provas que nós vamos apresentar aqui, o serviço que a Clínica Jovem Médica tem feito. Então, convide pessoas, indica pessoas a fim de poder visitar essa clínica e do pouco que este grupo de pessoas ganhou, vão receber dos cuidados médicos que vão prestar a si e a sua família, eles também têm ajudado uma enorme causa. Então, esteja conectado, os terminais telefônicos passarem no rodapé, ligue e entre em contato. Vamos voltar sobre a nossa temática e o meu convidado do painel é o nosso precioso irmão, o apóstolo do Senhor, irmão Júnior Ekanga Maurício. O tema que está aqui desenvolvido é o contraste entre religião e seita. Já se falou sobre muitos assuntos, já estamos a chegar na reta final porque depois desta missão ele tem um outro dever que lhe aguarda e uma questão que eu quero colocar e vou já aproveitar depois deste intervalo colocar aqui ao meu convidado. Como é que pessoas ligadas a uma religião ou como é que as pessoas que fazem parte, que estão dentro das religiões e das setas enxergam, olham o grupo de pessoas que não fazem parte do seu núcleo? Ok, obrigado. Eu vou dizer o seguinte: de igual modo nós que estamos dentro, eles vimos lá que está fora que estão perdidos, eles também que estão lá dentro, eles veem também que somos perdidos. Porque para eles são detentores da verdade. Para nós somos os perdidos. Então, posso dizer vice-versa. Nós estamos a olhar como eles estão perdidos. Eles também estão no tipo, nós também como estamos perdidos. É basicamente isso. A diferença entre os que estão dentro e os que estão fora, a diferença está na visão. A visão que distingue duas pessoas. O que estás a ver? O que eu estou a ver? A visão. A gente pode olhar o mesmo número. Eu estou a ver que é 6. 9. Exatamente, a visão. Há uma história que eu li no livro do Miles Monroe. Ele diz o seguinte: havia 2 estudantes. Um fora na Índia. Fora lá na Índia encontrar as pessoas sem chinela. As pessoas andavam assim. Outro disse: as pessoas assim, nesse baixo assim. O amigo dele viu a oportunidade, voltou a fabricar chinela. E outro continua estudando. Quando voltaram de novo, o outro começaram a vender, a ganhar muito dinheiro. Mas o outro continua a estudar. O que ele fez? Ele contactou o amigo dele para ser gestor das coisas dele, enquanto se tornou milionário. Quer dizer, os dois viajaram no mesmo sítio, mas a visão que distingue
que diferencia os dois. A diferença entre os dois. Exatamente. Igual modo, os que estão na seta, eles estão a ver outra coisa e nós também estamos a ver outra coisa. Muito bom. A outra questão é esta. Vamos falar aqui sobre a questão de doutrinas. Ok. Em termos doutrinários, uma seita é sempre uma descendência de uma religião maior ou pode surgir de uma forma totalmente independente? Ok. Em termos de doutrina, uma seita pode ser descendência de outras Pode seitas. sair, porque já ouvi relatos de que muitas das grandes setas que hoje em dia existem saíram dentro de uma determinada religião. Ok. Eu disse o seguinte Sei que naquela ela hora. pode sair dentro Não, de uma determinada religião ou ela se assim de uma forma independente. eu disse o seguinte, naquela hora talvez não prestasse atenção numa coisa que eu disse. Há um bishop que diz, o Bishop Armando, ele diz o seguinte: hoje em dia se considera seita quando alguém sai no lugar. Eu dei exemplo. Não, então Sim. Eu dei exemplo, quase nós todos saímos no lugar. Eu saí na Católica, saímos na TJ, saímos em várias denominações. Não é porque a pessoa sair que a pessoa criou uma seta ou se tornou uma seta. Simplesmente a pessoa descobriu uma verdade que é fora do comum. Quer dizer, ele recebeu a luz de certas coisas que ele não sabia, que estava dentro de uma caixa. Ele descobriu, ele conseguiu decifrar a informação e razão pela qual ele decidiu tomar sua decisão de poder sair. Mas uma seta, dentro de uma grande seta, pode sair também outra seta? Sim. Por quê? A seta ali, ele valoriza mais dinheiro, poder, autoridade. A pessoa quer simplesmente dominar. Um profeta, ele quer dominar. Quer dominar aqui, quer dominar em todo sítio. ele quer ser o monopólio Exatamente, ele quer monopolizar as coisas. O que vai acontecer? Ponto 1, ele vai querer também dizer, não, se o líder está usufruindo todo esse privilégio, eu também posso criar o que é meu. Ele também vai criar dele. Por exemplo, talvez aquela seta dele se chamava a cabeça de Deus. Ele quando vai sair, a mão de Deus. Simplesmente está dizendo, não, tá vendo? Deus nem é a cabeça, Deus também é a mão. Ele vai trazer também a revelação dele, simplesmente para também recair também os valores para poder se posicionar no tempo. É possível, posso dizer isso. Muito bom. Que Deus abençoe bastante. O nosso precioso irmão Prince Elia está nos acompanhando nesse momento. O irmão Marcelo, um forte abraço para si. A irmã Milka Cabeia, que Deus abençoe por estar do outro lado. A irmã Manjane também está nos acompanhando neste momento. O irmão Valentim, que Deus abençoe por estar do outro lado. O irmão Benza Malaquia está interagindo bastante ali com o nosso precioso irmão Valentim. Apóstolo, chegamos mesmo na reta final do nosso programa. Estamos a terminar assim porque eu sei que você tem outras obrigações já. Algumas pessoas estão a ver aqui a sua busca. Temos também que respeitar o outro serviço ali. Vale aqui sublinhar que essa não será a sua primeira e última vez. Exato. É a primeira das muitas vezes que estaremos sempre a te convidar. E de que a sua agenda tenha um espaço para nós. Exato. Na verdade, lhe seremos muito e muito, muito grato. Que Deus abençoe o irmão Benjamin Mussoa, está do outro lado. Disse que já estou em linha. Fale com Denzel. Últimas considerações concernente ao tema. Se porventura existe algo que eu não perguntei e que o apóstolo desejava falar concernente a essa temática, concedemos-te 5 minutos. E depois disso, mandar também abraço, porque temos aí muita gente acompanhando que gostam de ouvir aqui o homem de Deus, a nossa colega também, receber saudações. Quase falamos tudo um pouco. E que eu posso dizer, falamos quase tudo um pouco. E tentamos equilibrar, dando as definições sobre a religião e a seta e a diferença nos dois, e tentamos um pouquinho também demonstrando o que é evangelho. Algo que eu não mencionei tanto sobre evangelho, eu posso dizer o seguinte: nenhuma religião salva uma pessoa, nem o nome de um profeta salva uma pessoa, somente a pessoa de Jesus Cristo que salva. A religião é o esforço do homem
para conquistar Deus, mas o Evangelho é Deus, o esforço de Deus para conquistar o homem. Vimos o Adão, mesmo pecando, Deus pegou, matou o animal e lhe cobriu com a pele do animal, que é o Evangelho, para poder sair. E vimos no Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para todo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa a vida eterna é a pessoa de Jesus Cristo. Pode frequentar uma igreja? Sim, está tudo bem. Pode não frequentar também uma igreja? Também está tudo bem. Mas não pode faltar a pessoa de Jesus Cristo. Porque a pessoa de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo que vai garantir a eternidade da sua vida. Então, que Deus te abençoe. Obrigado pelo este convite. Me senti tão honrado. Eu decidi não. Olhei na agenda, apesar que do programa que tivemos na igreja, disse não, eu vou respeitar esse convite. Muito obrigado. Gostei da casa. Me acolheram tão bem. Muito obrigado, irmão Denzel. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe esse programa, que haja mais patrocinador, que mais pessoas que alcançam de Cabinda ao Cunene. E agradeço a todas as pessoas que me acompanharam, o profeta Tiago, a irmã Mariana Rode, e a minha esposa Luzia Kanga, e meus 2 filhos, Elimelec Kanga e a Osana, e a Leonido. Que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam, ao profeta Cristiano Futila e muitas pessoas que nos acompanharam. Que Deus, a minha mãe Arlete, que Deus te abençoe. Eu volto aqui mais uma vez dizer que me senti, na verdade, congratulado com sua presença. Que essa não seja a primeira das últimas. Okay. Contaremos sempre contigo. Obrigado. Você que nos acompanhou, meu muito obrigado por estar do outro lado, por terem comentado, por terem partilhado a nossa live. Pedimos que amanhã venham em massa, pois amanhã temos uma causa para que a gente possa resolver. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham de Cabinda ao Cunene, de Maia ao Leste, e que Deus abençoe Angola. Shalom. Shalom.